Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Hoje chegamos aí à lição de quinta-feira, projetos especiais, oferta do pote grande. E também a gente vai colocar o estudo adicional, que é o de sexta-feira. Apenas aí traz texto do Espírito e Profecia e algumas perguntas, tá bom? Amigos, eu vou fazer igual um colega que eu observo, o pastor Dudu. A gente vai pular essa parte inicial, porque eu achei que a lição seria bem tranquila, mas essa explicação aqui, amigos, tem mais no contexto americano. Então não se preocupe com aquilo em si que a lição falou. Vamos direto para o texto, para que não fique complexo a vocês. Existe um especialista na nossa igreja que fala sobre esse assunto de dízimo e oferta, que é o pastor Demóstenes. Provavelmente a igreja, mais uma vez, vai ter que fazer uma nota, igual como foi no aspecto do INSS, que disse que era para tirar o dízimo do bruto, menos o INSS. E, na verdade, o INSS é diferente do seguro americano, que você só recebe no final. E o INSS é um, um benefício que a gente recebe no decorrer da vida, porque se o trabalhador se acidentar, tiver algum problema, ele pode ser beneficiado antes de chegar à aposentadoria. Então, se é um benefício que o trabalhador pode utilizar no decorrer da sua vida de trabalho, ele deve ser dizimado também. E agora, mais uma vez, ele vai falar aí sobre dinheiro investido, essa questão aí, e não se aplica tanto para a nossa realidade. Então, eu quero ir com vocês na história aí que se encontra em Marcos 14, de 3 a 9 e João 12, de 2 a 8. A história de Marcos e de João são a mesma, mas alguns colocam detalhes diferentes e a gente vai tentar unir as duas. A história conta que a história de Maria, né? Então, em Marcos não diz o nome da mulher e nem o nome do discípulo que reclamou. Já em João diz que era Maria e estava o discípulo era Judas que reclamou. E qual é a história? Jesus estava na casa de Simão, ali em Betânia, e uma mulher chegou, esta Maria, e quebrou sob os pés de Jesus ali um perfume que valia 300 denários. O que é 300 denários? Era o sustento, o salário de um trabalhador durante um ano. E ela ali quebrou aos pés de Jesus. Alguns tentaram tirar, Jesus deixa. Jesus, ele prova em alguns momentos da sua história que ele era Deus, porque ali, por exemplo, ele aceitou a adoração. E ali então, os discípulos ainda não entendiam completamente quem era Cristo, mas aquela mulher quis o adorar e deu algo tão caro, porque na verdade para ela o amor que ela tinha por Cristo não tinha limite. Porque foi um choque para Judas, porque Judas, querendo passar uma visão de bonzinho, disse que com aquele valor daria para alimentar muitas pessoas e era um desperdício. Mas na verdade, Judas, que colocava a mão na bolsa e roubava, ele estava foi dizendo que aquele dinheiro ele poderia fazer muita coisa, ao ponto que essa muita coisa, com 30 moedinhas, ele traiu o mestre querendo ajudá-lo para que ele se manifestasse logo como Deus. Judas não valorizou quem ele tinha ao lado. Andou com o mestre, mas desperdiçou o tempo que esteve com o mestre. Judas é uma prova que você pode ter o melhor professor, o melhor pai, o melhor líder ou até o próprio Deus. Mas se você não se render àquilo que é certo, você acabará fazendo besteira. Aquela mulher entendia tão profundamente diante de quem ela estava, que ela não pensou naquela mirra, né? Como alguns falam que era pura mirra. Porque, por exemplo, você compra perfumes que tem uma pequena essência de mirra. Ela não, o pote que ela quebrou, o perfume, era 100% mirra, era altamente caro, porque um pouquinho só dele era mais assim significante do que qualquer outro perfume ou fragrância que tinha. Por exemplo, nós mesmos usamos a maioria das vezes perfumes que têm 1% ou até mesmo menos da verdadeira essência e o restante são outros componentes. Aquela mulher deu o que havia de melhor para aquela época, porque Jesus merece o melhor. E aplicando isso para as ofertas, Deus quer o nosso melhor. Eu tenho dificuldades quando eu vejo pessoas querendo estabelecer valores para a oferta.
Eu gosto de dois textos e um deles a lição falou e o outro fui eu que repeti aqui bastante para vocês. Quando a gente olha lá em Deuteronômio, que foi não um verso para memorizar, mas um texto importante que a lição trouxe, Deuteronômio capítulo 16, no verso 17, diz que cada um doe na proporção que puder dar. E o outro é 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, que Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza, mas com alegria, queridos. Então, meus amigos, eu digo a vocês, faça para Deus com amor, dê como puder dar essa oferta, mas dê com alegria que agrada ao Senhor. E no estudo adicional de sexta-feira, traz o seguinte texto: foi-me mostrado que os anjos relatores fazem um registro fiel de toda oferta feita a Deus e depositada no tesouro, bem como dos resultados finais dos recursos assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda a mínima quantia consagrada à sua causa e da boa vontade ou relutância do doador. O motivo pela qual se doa também é registrado. Pessoas generosas e consagradas devolvem a Deus o que lhe pertence, como ele requer, serão recompensadas segundo as suas obras. Eu não vou ler o texto todo, mas você vê que até a Ellen White, ela não fala de valor específico. Ela diz que mesmo a mínima quantia é anotada no céu, porque Deus olha a intensidade, a maneira que eu dou. Então, meu querido, não fique preocupado se eu estou dando pouco, ou não ache-se bem porque você está dando muito. Dê na proporção que você ganha, seja justo, porque às vezes tem pessoas que ganham bem e dá oferta menor do que o camarada que trabalha no picolé na rua. Sabe por quê? Porque a diferença não está na quantia, mas no coração do doador. Tem pessoas que têm pouco e doam muito, porque são gratas, têm amor em seu coração. Mas tem pessoas que ganham muito e é egoísta, avarento. Cuidado, queridos, para não ser avarento. Que Deus o abençoe e guie neste dia e te dê uma ótima aí conclusão da semana. Não se esqueça que amanhã temos o nosso estudo da lição de jovens. A gente vai falar sobre Abraão, tá bom? Oremos então. Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que está participando da lição conosco. Que a tua graça e o teu poder esteja sobre ele. Que o Senhor dê a ele um ótimo dia em tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.